Oi, gente, tudo bom? E vamos falar de Entre Golpes e Joias, que é um nacional que eu realmente não imaginava que ia ser tão gostoso de ler. Como o título já diz, é a história de um golpista, o André. O André, ele é um daqueles personagens que a gente deveria odiar por ele ser golpista, por ele ser quem ele é, mas que no final das contas a gente adora. Ele é o cara que usa a fragilidade das pessoas pra tirar proveito. Péssimo, eu sei. Mas ele não machuca as pessoas. Eu tô tentando encontrar desculpas pra dizer que o André é uma pessoa que não é tão terrível assim como a gente pensa, só por ele ser golpista. Ele trabalha com o Nico numa joalheria, na joalheria do Nico, que eles são melhores amigos desde a infância. A vida dele é uma merda, a mãe dele tá internada com Alzheimer. Toda vez que ele vai lá, ela confunde ele com o pai dele, e o pai dele desapareceu, e tudo mais. Então, assim, a vida dele é uma bosta. Pra conseguir manter a mãe dele numa clínica boa, ele precisa aplicar pequenos golpes. Pra isso, ele tem a ajuda do Bola. O Bola é um cara que trabalha num cemitério e que toda vez que tem um funeral de um morto rico, ele avisa o André pro André tentar tirar a sorte grande com as mulheres da família que estão de luto. E sempre dá certo, tá? Ele sempre consegue, porque aparentemente o André tem um charme incomparável. E aos poucos ele vai levando a vida, dando esses pequenos golpes e tudo mais. Ele não machuca ninguém, né? Mas ele vai acabar sendo chantageado. Ele vai ser chantageado e ele vai ter que tomar uma decisão que talvez mude completamente o rumo da vida dele. Acontece que ele não aceita 100% as condições impostas daquela chantagem, mas acaba acontecendo do mesmo jeito e ele fica sem entender como e quem foi o responsável. Ele vai descobrir quem foi o responsável por fazer aquilo acontecer, por colocar o melhor amigo dele no hospital, por dar uma reviravolta absurda na vida dele. E a gente vai descobrir que ele tem uma sugar mommy que mantém ele. Só que essa pessoa também não é flor que se cheire e vai tentar aplicar um golpe num golpista. E é aí que essa história fica simplesmente sensacional. O André, ele tem a cabeça no lugar, ele pensa direito, mas ele é uma daquelas pessoas que diz que a vida levou ele a fazer algumas escolhas erradas. E acompanhando a história dele, não justifica, mas a gente entende ele aplicar os golpes para que a mãe dele seja bem cuidada. E são golpes que, na verdade, ele só fere o coração de algumas mulheres. Só que ele vai fazer isso com uma que ele nunca deveria ter feito, que vai chegar num ponto e vai acabar tentando se vingar dele. E é onde a gente conhece um outro lado do André. O André, ele tem um coração enorme, ele realmente se apaixona pela última mulher que ele tentou aplicar o golpe, e essa mulher que mantém ele e tudo mais, ela não aceita que não queira mais nada com ela, então pra isso ela vai se vingar. E gente, ela tenta, e ela tenta de uma forma muito interessante, inclusive, tá? A gente vê ele realmente tendo que decidir o que ele quer. E ele decide pelo lado certo. Mas algumas coisas ele ainda pisa na bola. E essa pisada na bola que vai fazer com que ele quase tome um golpe absurdo dessa mulher, quando na verdade ele lembra de algumas coisas. Coisas que foram faladas sem querer e que vão fazer com que ele consiga se livrar de uma puta enrascada, que talvez fosse fazer com que ele parasse na cadeia. É um personagem de caráter duvidoso, é um personagem muito bem construído, é um personagem que tem fetiches fora do comum, e que ele explica pra gente algumas coisas. É um personagem que, apesar de tudo, tenta fazer o melhor possível, sempre. Ele é extremamente leal, ele não vai passar a perna nas pessoas que fazem parte da vida dele. Ele luta por aquilo que ele acredita, mas ainda assim ele é um cara que não se deve confiar, e a gente termina essa história querendo ser amiga do André. Chocante, mas tudo culpa da escrita
do Thiago, que é maravilhosa. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, então, gente, só leiam. É um livro muito divertido, mas se você puder, compra a edição física, porque a edição física tem ilustrações maravilhosas que eu não lembro de ter visto no e-book, mas deve ter. E é uma delícia acompanhar, certo? Então é isso. A gente se vê na próxima e tchau.